Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus esteja conosco. Nós possamos, nestes momentos, levar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que nos acompanham e agradecer por mais essa oportunidade que temos em nossas vidas de podermos juntos estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Nós agradecemos à casa pela oportunidade de trabalho, agradecemos aos bons espíritos que nos acompanham, que nos intuem, e que nós possamos refletir aqui juntos um pouco sobre a parábola dos talentos à luz da doutrina espírita. Que nós sejamos intuídos e possamos refletir com os irmãos aquilo que mais nos interessa em termos espirituais. Então, para dar início ao estudo de hoje, nós vamos recorrer ao texto evangélico. Ele está lá em Mateus capítulo 25, versículos 14 a 30. E vai dizer o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E, tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2. Então, um recebe 5 talentos, o outro recebe 2. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. Então ele multiplica esses talentos, né? Ele ganha 5 e consegue mais 5 e entrega 10. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, os 2 primeiros servos receberam cada um seus talentos, e ao serem indagados pelo Senhor para o ajuste de contas, eles entregaram o dobro daquilo que receberam, né? E o Senhor diz para eles que eles, sendo fiel no pouco que lhes foi dado, muito eles iriam receber, né? Mas chegando o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro,
que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhaste. E, atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10 talentos. Ao que tem. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá prantos e ranger de dentes. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção nessa parábola é Jesus falando de talentos que um senhor, dá a seus servos. E no entendimento da doutrina espírita, a gente vai, ao analisar o espírito da letra, ao tentar tirar a essência da passagem, nós vamos ver que ali existem alguns personagens, algumas situações que têm um simbolismo muito forte para todos nós e muito importante para o nosso entendimento. O Senhor é Deus nessa parábola, Aquele dispensador de inúmeras dádivas para todos nós, de inúmeros benefícios para as nossas vidas. E os servos somos nós, espíritos, que nascemos simples e ignorantes e que viemos ao longo dos séculos adquirindo várias experiências na carne, nos tornando cada vez mais consciente da lei divina, consciente dos nossos deveres, e que a cada oportunidade que nós temos, nós recebemos alguns talentos, ou seja, algumas virtudes ou algumas até dificuldades, entre aspas, que vão nos proporcionar esse desenvolvimento, essa construção espiritual, Então é interessante que o Senhor, ele dá a um 5, a outro 2 e a outro 1. Isso traz para nós também um entendimento de que cada espírito tem um estágio evolutivo que é capaz de receber uma missão ou capaz de receber uma determinado conjunto de situações, de virtudes ou de dádivas do Senhor que vão proporcionar a ele, naquele momento, naquela reencarnação, os instrumentos, os recursos necessários para que ele desenvolva aquilo de que necessita. Então, nada existe de arbitrário, de injusto em Deus dar a cada um de nós com diferenças, a uns mais que a outros. Então, nessa representação de quem recebeu 5, é aquele espírito que já tem uma trajetória mais longa, que já adquiriu algumas capacidades que lhe vão ser úteis, por exemplo, a desenvolver trabalhos mais comunitários, que vão atingir mais pessoas, os grandes missionários, que vêm com a responsabilidade de mudar, às vezes, teorias de séculos, mudar a forma como nós vemos as coisas, como nós enxergamos as situações na política, na ciência, na economia, no desenvolvimento tecnológico e social e etc. São os vários
enviados de Jesus nas épocas necessárias para as grandes transformações no planeta, né? De outro modo, nós vamos encontrar espíritos ainda com missões menores, missões ligadas ao desenvolvimento de um trabalho específico, de o cuidado com a família, né? De cuidar ali de algumas poucas pessoas, dos filhos, dos pais, de dar algum suporte para poucos e ao mesmo tempo aprender com eles. E outros que ainda têm a missão, às vezes, de cuidar só de si mesmo, né? De desenvolver as suas habilidades em benefício somente das suas necessidades espirituais, dada ainda sua pouca condição para voos maiores no uso desses recursos divinos. Então, é interessante a gente observar, né, que, primeiro, é a confiança que Deus deposita em nós ao nos dar talentos, ao nos dar recursos, né? Deus distribui os seus bens para todos de forma igual. Ou seja, todos nós podemos adquirir os diversos bens, as diversas virtudes que são distribuídas por Deus. A inteligência, né? A capacidade de fazer escolhas, a riqueza, a beleza, né? A capacidade de discernir e etc. Mas esses bens, né, eles na verdade, cada um de nós é que demonstra a condição espiritual, de acordo com a nossa evolução, de adquirir. Então, se para essa reencarnação eu vim com a oportunidade da pobreza, por exemplo, né? Eu vim com a oportunidade de exercer trabalho simples, de me envolver somente com as questões mais familiares e com algumas restrições, alguns obstáculos para eu me tornar uma pessoa poderosa, uma pessoa com reconhecimento social, com status, com poder e etc., né? Pode ser que isso sejam grandes oportunidades para eu desenvolver a minha humildade, a minha tolerância, a minha paciência, né? Então, de modo que até nas coisas que nós consideramos por vezes seriam obstáculos em nossas vidas, são recursos que Deus nos oferece para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos desenvolver e atingir aquelas culminâncias do Espírito, né? Que nós sabemos lá no Livro dos Espíritos, eles vão nos dizer sobre os mundos mais elevados, os mundos melhores, os mundos de regeneração, ditosos, felizes, onde não há mais a necessidade da dor, do sofrimento, né? E onde o bem impera e os espíritos são plenamente felizes. Mas para que a gente atinja esses mundos melhores, para que a gente atinja essa condição iluminada, nós precisamos, muitas vezes, não só de adquirir valores, de adquirir conhecimento, de adquirir moral, mas nós precisamos também de, muitas vezes, expiar problemas que nós causamos a outras pessoas no passado. Então vem a prova, vem a dificuldade, e a gente muitas vezes quer fugir das situações difíceis. A gente quer dar um jeito de sair fora, né? De não encarar de frente a frente essas situações. A gente teme, a gente tem ainda algumas pessoas
e muitos de nós mesmos acreditando que o Deus ainda é um Deus vingativo, um Deus que nós devemos temer. E essa é a representação daquele que ganhou um talento e que enterrou ele, né? Com medo do que seria feito quando o Senhor voltasse e pedisse contas para nós. Então, esse medo, muitas vezes, ele nos impede de nós nos desenvolvermos. É o medo, por exemplo, de trabalhar, é o medo de se colocar em público, de se demonstrar, de falar dos seus sentimentos, né? Daquilo que você pensa, através até mesmo da timidez, que pode ser vista como um orgulho, o medo de se expor em público e ser criticado, né? É o medo de fazer amizades, é o medo de ser, às vezes, invejado, de ser roubado, de não querer se expor no serviço para demonstrar as verdades, a necessidade da mudança, para também as pessoas não se sentirem incomodadas e isso te causar problemas, né? E você ter, às vezes, até que sair daquele ambiente de trabalho, um sacrifício, muitas vezes, que é exigido de nós nas situações, nos lugares, na nossa família, nos ambientes em que nós atuamos, um sacrifício nosso em benefício, muitas vezes, da verdade, da coletividade, né? De defender a justiça, de defender o que é certo, os valores morais que nós acreditamos. Então, é muito importante que nós vejamos que todos os talentos, todos os recursos que Deus nos permite usar aqui no planeta, eles são, na verdade, um treinamento para tarefas maiores no mundo espiritual. Porque é lá que é a nossa morada verdadeira, né? Então, quando a gente sai de casa cedo para trabalhar e a gente pega o carro, pega a moto, pega o ônibus e a gente chega no trabalho cedo e fica lá, às vezes, um dia inteiro desenvolvendo habilidades diversas, nós não estamos necessariamente trabalhando para nós. Nós estamos trabalhando para Deus, né? Nós estamos trabalhando para a vinha do Senhor. Nós estamos trabalhando para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, que muitas vezes será muito mais útil na vida no mundo espiritual. O aprendizado moral que nós adquirimos aqui, os conhecimentos, a nossa inteligência, as nossas qualidades, elas nos serão muito úteis na vida futura. E é assim que o Senhor fala para os servos. Ele diz: foste fiel no pouco, muito mais vos darei. E aqui a gente lembra, por exemplo, de Bezerra de Menezes, né? Que foi um espírito que veio à Terra com uma missão grandiosa de defender o espiritismo, de trazer uma forma de medicina mais alternativa, de atender as pessoas pobres, de mostrar como que a humildade é importante para todos nós, né? E ele foi muitas vezes desacreditado, humilhado publicamente, mal compreendido nos seus interesses de fazer o bem, de ajudar o próximo. No entanto, ao chegar no mundo espiritual, ele tem a notícia de que ele não precisava mais voltar no planeta Terra, que ele não precisava mais reencarnar, né? E aí, eles dão a ele a oportunidade, inclusive, de reencarnar em outro orbe, num planeta mais evoluído, dada a sua condição espiritual. Mas ele, na sua humildade, no seu amor principalmente, ele pede para permanecer aqui no planeta por mais 50 anos.
E Jesus dá a ele essa oportunidade. Só que isso já se passaram muitos anos e ele continua desenvolvendo a sua missão de levar o espiritismo a diversos povos do planeta. Então ele era o responsável pela divulgação da doutrina espírita aqui no Brasil, né? Pela vulgarização, pela coordenação de todos os trabalhos em relação à doutrina, e hoje ele já está numa condição, então, muito maior, que é de cuidar da doutrina espírita no planeta Terra. Ou seja, ele desenvolveu habilidades aqui na Terra, né? E já veio de outras encarnações com essas habilidades. Ele é provavelmente um daqueles espíritos que receberam 5 talentos, mas ele desenvolveu essas habilidades e conseguiu que elas se tornassem muito mais importantes no mundo espiritual. No pouco que ele fez aqui, muito foi dado a ele já, né? Como diz na passagem. Então, nós vamos entender também, né, que em cada experiência reencarnatória nós recebemos alguns talentos para serem desenvolvidos. Então, se nessa encarnação eu venho às vezes com ofícios simples e passo pelo mundo como um anônimo, como uma pessoa que não tem nenhum tipo de reconhecimento social maior pelas obras que eu fiz, não significa isso que eu seja um espírito que não tem grande valor ou que não já tem uma luz, uma trajetória muito de várias experiências, né? Se a gente pegar, por exemplo, Allan Kardec, ele foi um espírito reconhecidíssimo, um grande professor ligado às ciências, publicou vários livros antes de se tornar, né, um divulgador da doutrina espírita ou codificador da doutrina. Ele foi começar a estudar os fenômenos da doutrina aos 51 anos de idade. Até então, ele era reconhecidíssimo na Europa inteira como um grande cientista, um homem muito dedicado ao estudo, à observação, às ciências positivas. E ele, como um simples professor, né, ele fez uma grande obra, eternizou para nós um grande legado, que é essa doutrina maravilhosa. E não exerceu grandes cargos públicos, né? Preferiu o anonimato, o pseudônimo de Allan Kardec, para que não confundissem a obra do Espiritismo com a obra científica na área das diversas ciências que ele realizou, né? Então, cada um de nós recebe aquilo que nós precisamos e que nós desejamos lá no mundo espiritual. No nosso planejamento reencarnatório, já foi por nós mesmos escolhido aquilo que nos seria necessário, né? Inclusive, como eu disse já no início, as nossas expiações. Porque no mundo espiritual nós temos condições de enxergar melhor aquilo que nos falta ainda para atingir novos degraus na escala evolutiva. Então, essas categorias diferentes de espíritos que somos, embora sejamos todos iguais no sentido de sermos filhos de Deus, temos estados evolutivos diferenciados e estamos em graus diferentes da evolução, né? Esses 2 primeiros que souberam aproveitar melhor as oportunidades que lhe foram dadas são aquelas pessoas que estão em busca de cada vez mais exercer o trabalho de edificação espiritual dentro delas mesmas. Porque é muito mais importante do que a gente adquirir
bens, riqueza, títulos, né? Reconhecimento, status aqui na Terra, o que mais nos importa é a nossa construção espiritual, o reino de Deus dentro de nós. E, infelizmente, o que a gente percebe é que a maioria de nós aqui no planeta ainda se encontra num estágio de muita ligação com as coisas materiais, né? E nós vamos nos perdendo, deixando de exercer esses talentos que nos foram dados, dado a nossa condição ainda de muito apego às coisas da matéria, às coisas ilusórias, que nos fazem achar que estamos na condição melhor que os outros, que somos mais sábios, mais inteligentes, mais perspicazes e etc. Então, o que nós temos que entender, né, que essa corrida nossa constante pelos bens materiais, essa nossa luta por ter uma condição melhor e etc., não é condenável aos olhos de Deus. O que é condenável é a forma como nós utilizamos tudo isso. É interessante porque antes de Jesus falar dessa passagem, a gente vai encontrar aquele momento em que Zaqueu sobe numa árvore, porque ele era muito baixinho, né? Zaqueu era um homem muito rico, ele era chefe dos publicanos. Os publicanos eram, naquela época de Jesus, os cobradores de impostos, então eles tinham uma condição muito boa financeira, mas eles eram odiados pela população, né? Eles não eram bem vistos, eles eram ditos como homens de má vida, porque cobravam os impostos das pessoas e ficavam ricos com isso. E naquela época os impostos eram absurdos, né? Então, mas Zaqueu tinha o conhecimento, a informação de que Jesus ia passar por ali e ele tinha muito interesse em ver o Cristo. Ele estava aberto a receber de Jesus as informações. Então ele sobe numa árvore, porque ele era muito baixinho, e ele queria enxergar Jesus. E quando Jesus se aproxima dele, ele diz: Zaqueu, desce da árvore, que hoje você vai me hospedar na sua casa. E Zaqueu, então, logo desce da árvore, agradece a Jesus, fica todo feliz, né? E já chama toda a comitiva para ser recebida na mansão dele. E os apóstolos, naquela época, viviam discutindo que era muito importante para quem fosse divulgar a boa nova que se abstraísse de bens materiais, né? E eles viviam discutindo sobre isso, e Jesus estava esperando o momento adequado para dar o ensinamento, né? Porque a riqueza em si não é um problema para nós. O problema é o uso que nós fazemos dela e o apego que nós venhamos a ter a esses bens. Então eles vão para a casa de Zaqueu, e Zaqueu ali, né, começa a relatar para Jesus que ele tratava muito bem os seus servos, que ele tinha dado emprego para várias pessoas, que ele tinha procurado ajudar muita gente. Ou seja, que aqueles talentos, aqueles recursos que lhe foram dados estavam sendo muito bem utilizados, né? E Jesus fica muito satisfeito com as informações que ele estava recebendo de Zaqueu, né? E louva a Zaqueu por tudo que ele estava dizendo e o abençoa. E aí Zaqueu diz ainda para ele, que ficou conhecido no nosso evangelho, né, que a partir daquele dia ele ia dar metade dos seus bens e que se ele tivesse prejudicado alguém, ele ia dar 4 vezes mais o prejuízo que ele tivesse causado, né? E aí Jesus fica lá junto com os apóstolos,
no maior festejo, dá para eles um ensinamento em relação a isso, e depois ele conta essa parábola dos talentos. Ou seja, né, aqueles valores que Zaqueu amealhou através da riqueza é que lhe foram úteis, né? Ele aprendeu que a riqueza só vale para ser distribuída entre os irmãos, para trazer mais empregos, para trazer mais felicidade, para produzir para toda a comunidade. Então, essa é para nós uma lição importante no sentido de que nós temos também missões para cumprir junto aos nossos irmãos que, por vezes, não têm condições de receber esses talentos. Por exemplo, o talento da inteligência que nos é dado, ele pode servir para que nós venhamos a ensinar a outras pessoas, né? A transmitir os conhecimentos que nós adquirimos e tantas outras situações em nossas vidas que nos são permitidas para que nós venhamos a realizar a construção dessa casa sobre a rocha, né? Desse homem prudente que Jesus traz para nós lá no final do Sermão do Monte, que é aquele que construiu uma casa firme sobre a rocha, um espírito já estribado no amor, na humildade, na bondade, no perdão, na capacidade de se sacrificar em benefício dos outros, em benefício das grandes causas, né? E aí é interessante também que quando o Senhor viaja na parábola e fala muito tempo depois ele retorna, né? Ou seja, ao longo da nossa trajetória evolutiva, chega um momento que é o momento de aferição de valores. Deus dá-nos a oportunidade de várias reencarnações, mas sempre chega o momento de saber o que nós adquirimos com aquelas experiências. Quais são os nossos valores? E este é o momento que nós estamos passando no planeta de transição, em que estão sendo aferidos os nossos valores. Qual é a condição espiritual que eu atingi neste momento de transição planetária em que nós rumamos ao mundo de regeneração? O que eu consegui me regenerar, né? Porque às vezes a gente pensa assim, o mundo de regeneração virá no dia que nós tivermos instituições, o dia que não houver mais miséria, mais guerra e mais situações ruins na política, que não houverem mais ladrões e etc, né? Não existe essa mudança do exterior para o interior, né? A mudança começa dentro de nós mesmos. E o dia que nós nos regenerarmos verdadeiramente, aí sim nós vamos viver no mundo de regeneração. No dia em que nós nos evangelizarmos verdadeiramente, nós seremos considerados, aí sim, Brasil, pátria do Evangelho, né? Não é um título que nós recebemos. Nós precisamos realmente nos transmutar em espíritos que são obras vivas, são exemplos diários de Evangelho. Então não é só no centro espírita que eu vou ser uma pessoa melhor, que eu vou demonstrar mais afeto, mais carinho, né? O espiritismo, ele é para ser divulgado em todas as esferas da nossa vida. É na casa, é no trabalho, é na família, é no convívio social e etc. Então, nós estamos sendo constantemente testados para ver quais são os valores
que nós realmente já conquistamos, né? E aí é interessante porque aquele servo que resolve enterrar o seu talento significa para nós aquelas pessoas que, por vezes, desistem da luta aqui na Terra, né? Que preferem se acomodar, que preferem deixar esses recursos de Deus em stand-by, vamos dizer assim, em acomodação, sem saber exatamente como desenvolver este recurso, né? Ou com a preguiça para desenvolvê-lo. E assim a gente sabe que lá na parábola, Deus, o Senhor, vem e pergunta para ele o que fizestes e que poderia ter dado esse talento na mão dos banqueiros, ou seja, dado esse talento para outras pessoas que poderiam multiplicá-lo. Tanto que aqui ao final da passagem ele pega e diz: dá esse talento ao que tem já 10 talentos, né? Recebeu 5, ganhou mais 5 e agora ainda vai ficar com mais um. Ou seja, aquele que busca constantemente, mais lhe será dado, né? E aquele que não busca, que se acomoda, aquele pouco mesmo que lhe foi dado pode lhe ser retirado, né? Se Deus assim o aprouver, né? Então, a gente vai entender que essa passagem ela traz para nós um entendimento de que é preciso fazer uso dos recursos que Deus nos deu através do entendimento amplo, não só dos recursos da saúde, da riqueza, da beleza, da autoridade, do poder, né? Mas também dos recursos que nos pareçam obstáculos, dos recursos, por exemplo, da doença, né? Que nos ensina a valorizar a saúde, da pobreza, que pode nos ensinar, às vezes, a humildade, o sacrifício, né? Da riqueza também, né? Que vai nos ensinar muitas vezes a distribuir melhor, a saber dar às pessoas a oportunidade com os recursos que nós temos de trabalhar, de se desenvolverem, né? De contribuir nas causas sociais, enfim, todos esses recursos são para nós uma oportunidade que nós temos de crescimento. E aí é interessante, né, que essa confiança que nos é dada, quanto mais a gente corresponde a ela, mais a gente recebe. É da lei do universo, né? É preciso doar primeiro para receber. É preciso estar disposto a se sacrificar em benefício do próximo, em benefício da coletividade, para que a gente possa receber aquilo que a gente deseja também, né? Aquilo que a gente espera que venha até nós, a gente tem que ter confiança de que se hoje eu não recebi, não é porque eu não mereço exatamente receber, mas que talvez neste momento não seja adequado para mim receber. Mas se eu lutar e for em busca daquilo que eu desejo, com certeza um dia eu vou receber. Porque Deus dá a nós todos a oportunidade de vivenciarmos todas as experiências aqui na carne, né? Então, se hoje eu vim com a ausência de alguns recursos, provavelmente eu já os tive em outras épocas ou os terei nas próximas encarnações. Então, se eu venho pobre, eu serei rico. Se eu venho plebeu, eu posso voltar príncipe. Se eu venho
numa condição inferior, eu posso voltar com posses, com poder e etc. E essas oportunidades vão sendo trabalhadas de acordo com as minhas necessidades. De modo que, ao longo da nossa trajetória, nós temos a oportunidade de vivenciar todas as oportunidades que Deus nos permite. Então, essa parábola, ela é uma parábola que traz para nós grandes ensinamentos, porque nos mostra que todos temos a oportunidade e basta nós observarmos quais são as questões que nos cabem desenvolver ainda com esses talentos, né? O que eu preciso de observar em relação a tudo que eu já recebi? Em vez de ficar pensando no que me falta, né? Olhar para o que já me foi dado e como que eu posso desenvolver essas habilidades, né? Porque cada um tem uma função, cada um tem uma responsabilidade. Então, a gente agradece mais uma vez a oportunidade e vamos rogar a Deus e Jesus que continue nos abençoando nessa busca no desenvolvimento dos nossos talentos. Muito obrigado e tenha uma ótima semana a todos.